Olá, nesse vídeo, né, vou partir, né, das nossas funções de utilidade indireta, função de demanda de demanda compensada e função de dispêndio, para desenvolver, tá, dois conceitos de medida de variação de bem-estar social, de medida de variação de bem-estar, perdão, de um consumidor, tá, que vão ser medidas que podem ser expressas em unidades monetárias e, como tal, podem ser muito úteis para a condução de políticas públicas quando essas políticas públicas são guiadas por uma análise de custo-benefício. Né? Por exemplo, o governo está pensando em adotar algum tipo de política que ele sabe que vai impactar os preços de alguns bens aos consumidores. Para mensurar esse impacto, né, ele pode usar essas medidas que a gente vai desenvolver para ter uma medida monetária desse impacto e, eventualmente, comparar esse impacto com o custo das políticas que ele está pensando em adotar para ver se o benefício dessas políticas, por exemplo, suplantam os custos de implementação dessa política. Tá? Para essa aula, eu vou pressupor eu vou pressupor que vocês já tenham visto, né, o nosso vídeo sobre função de utilidade indireta e o nosso vídeo sobre funções de demanda e de demanda compensada e de dispêndio, tá? Mas de qualquer maneira, ainda assim, eu vou fazer uma revisão muito rápida, tá? Desses conceitos, tá? Aqui no meu quadro aqui, né? Então aqui eu tenho uma tabelinha, né? Simplesmente fazendo um sumário, né? Do que significa cada uma dessas funções, né? As funções de demanda não compensada, chamada demanda marshalliana, né? E função de utilidade indireta, elas resultam, né, de um problema, né, da solução de um problema de maximização de utilidade do nosso consumidor. Né? E o problema pode ser expresso, né, como escolher, né, um vetor x não negativo, né, de modo a maximizar a utilidade do consumidor, aqui seria a função de utilidade do nosso consumidor, dado uma restrição que o valor desse vetor x a um vetor de preços p não pode ser superior à renda monetária desse consumidor, denotada aqui com a letra M. Né? Quando a gente resolve a solução desse problema aqui, os valores de x que maximizam essa função de utilidade são funções, é claro, do vetor de preços P e da renda M, e são chamadas as funções de demanda marshalliana, né, desses bens, tá? Ou simplesmente funções de demanda. Né? Se eu quiser representar o vetor de todas as funções de demanda, eu vou usar aqui no manuscrito eu vou usar um X colorido, né, um X com cor diferente da que eu estou usando para as letras normais, aqui no caso cor de laranja, tá? Mas esse vetor aqui simplesmente é um vetor composto pela demanda do bem 1, a demanda do bem 2 e assim por diante, até a demanda do último bem, que eu estou denotando aqui com a letra L. Né? E o valor da minha função de utilidade, quando eu finalmente consigo maximizar essa função de utilidade, né, vai ser simplesmente o valor da minha função de utilidade calculada, né, no vetor de escolha ótima, tá certo? A gente chama isso daqui de uma função de utilidade indireta, né? E usualmente a gente vai denotar com a letra V, tá? Usualmente quando eu tenho um problema de otimização, né, eu tenho uma solução, uma escolha ótima, que aqui seria a nossa função de demanda, e eu tenho uma função de valor, né, o valor que vai assumir a minha função objetivo, no caso utilidade, na escolha ótima, né, que é a nossa função, no caso a função valor aqui nesse caso, ele é a nossa função de utilidade indireta. Bem, então isso daqui é o problema, né, que resulta nas funções de demanda não compensadas ou marshallianas e resulta também na função de valor. A função de demanda compensada e a função de dispêndio, elas derivam de um outro problema, né, que é o problema de minimizar, tá, o valor de uma cesta de bens X, tá? Essa cesta de bens é não negativa, o valor dessa cesta de bens calculado a um vetor de preços P, tá? Dado uma restrição que a utilidade, né, dessa cesta de bens não pode ser inferior a um nível de utilidade U minúsculo pré-definido. Quando eu resolvo esse problema, isso a gente já viu, né?
eu vou encontrar, né, as escolhas ótimas, os valores ótimos de x como função, é claro, de P dos parâmetros desse problema, né, o vetor de preços e o nível de utilidade. E a gente escolheu denotar, tá, a solução desse problema com a letra H. H é o vetor, né, dos valores ótimos de x, né? Então esse vetor é uma função dos preços, do vetor de preços e do nível de utilidade, tá? Então isso daqui a gente pode chamar isso aqui da nossa função de demanda Hicksiana, né? Aqui essa função como sendo uma função que retorna um vetor, mas cada componente desse vetor, né, H1 de P,U, significa a quantidade, né, a ser consumida de cada bem de modo a minimizar o gasto aos preços P,U. Então aqui eu vou chamar cada componente desse vetor de função de demanda compensada do respectivo bem. Então, por exemplo, H1 de P,U é a função de demanda compensada do bem 1. Né? HL de P,L é a função de demanda compensada do bem L. Tá? Sinônimo de demanda compensada é demanda Hicksiana. Tá? Então, isso daqui é a escolha ótima associada ao problema de minimização de gasto, né? E o valor, né, do gasto que eu quero minimizar, o gasto mínimo que eu consigo obter dada a restrição de utilidade mínima, né, ele é dado pela função de dispêndio. A função de dispêndio simplesmente, né, é o produto interno entre o vetor de preços P e o vetor de demandas compensadas H. Né? E a gente chama essa solução aqui de função de dispêndio. Né? O interessante é que esses dois problemas, tá, eles admitem a mesma caracterização gráfica. Né? Então, se a gente considerar um caso em que eu tenho apenas dois bens, que é o caso em que a gente pode representar a solução dos dois problemas graficamente, tá? A solução dos dois problemas pode ser representada pelo mesmo gráfico, né? Simplesmente é uma questão da gente mudar os rótulos, né? Então, vamos pegar primeiro o problema de maximizar a utilidade do consumidor, dada a restrição de que P1x1 mais P2x2, x1 e x2 são as quantidades consumidas dos nossos únicos bens, né? Tá? Então, dada a restrição de que P1x1 mais P2x2 seja igual a M. Então, essa linha, né, aqui, ela seria, veja que ela tem um intercepto aqui com eixo vertical M sobre P2 e a inclinação, né, em valor absoluto, P1 sobre P2. Essa linha aqui, tá, é o conjunto dos pares x1, x2, para os quais P1, x1 mais P2, x2 é igual a M. Esta aqui é aquele que a gente chamou de linha de restrição orçamentária. Para maximizar a utilidade do nosso consumidor, dada a restrição imposta por essa linha de restrição orçamentária, eu vou pegar a curva de indiferença mais elevada, ou seja, a curva de nível da minha função de utilidade mais elevada, que ainda tenha ponto em comum com essa linha de restrição orçamentária. No caso aqui, ilustrado nesse gráfico, essa curva de indiferença é essa curva em vermelho aqui, e esse ponto em comum é esse ponto, né, que vai caracterizar exatamente, né, a demanda do nosso consumidor, a demanda marshalliana do nosso consumidor, a solução do problema de maximizar a utilidade dada a restrição imposta por essa restrição orçamentária. Então, eu posso ver esse gráfico aqui como a solução do nosso problema de maximização de utilidade. Né? E, de fato, o nível de utilidade, se esse for o caso, o nível de utilidade associado a essa curva de indiferença é o valor da minha função de utilidade indireta. Então, tá mais ou menos tudo caracterizado nesse gráfico, né? Toda a solução do problema de maximização de utilidade está caracterizada nesse gráfico. Bom, mas agora eu posso ver esse mesmo gráfico como expressando a solução de um outro problema. Eu quero minimizar o gasto, ou seja, eu quero minimizar P1x1 mais P2x2, tá? Dada a restrição que eu quero que meu nível de utilidade, tá, não seja inferior a 1 minúsculo, que é o nível de utilidade associado a essa curva de indiferença. Então, essa curva de indiferença antes era uma curva de nível da minha função objetivo, né, no problema de maximização de utilidade. No problema de minimização de custo, ela virou, tá, uma representação da minha restrição. Né? A minha utilidade não pode ser inferior à utilidade associada a essa curva de indiferença. E a solução do problema, né, consiste em achar a curva de nível da função objetivo, agora do nosso problema de minimização de gasto, ou seja, a curva de isogasto, né, a curva de combinações de x1 e x2,
que custam exatamente a mesma coisa, tá? Que seja mais baixa, que ainda tenha ponto em comum com essa curva de indiferença, né? E essa curva de isocusto mais baixa, que ainda tem ponto em comum com essa curva de indiferença, é agora a nossa linha em azul, né? Porque ao longo dessa linha em azul, né, eu tenho P1x1 mais P2x2 constante, né, por construção até. E essa linha em azul é a linha mais baixa, né, na qual P1x1 mais P2x2 é uma constante, tá, que ainda tem ponto em comum com a curva vermelha. Tá? Então essa linha azul agora pode ser pensada como uma curva de nível da minha função objetivo, enquanto no problema de maximização de utilidade ela representava, né, a minha restrição. E a solução agora, esse ponto de tangência agora, né, pode ser pensado exatamente como a escolha ótima do problema de minimização de gasto. Né? Então quer dizer que toda solução de um problema de maximização de utilidade é solução para um problema de minimização de gasto. E toda solução de um problema de minimização de gasto é solução de um problema de maximização de utilidade. Né? Isso permite que a gente verifique que existem identidades, né, entre as funções que emergem do problema de maximização de utilidade e as funções que emergem do problema de minimização de gasto. Tá? E essas identidades eu acabei enunciando, né, aqui embaixo. Tá? A primeira delas, né, se eu calcular o valor da minha função de utilidade indireta quando os preços são P1 e P2 e a renda é aquela renda que aos preços P1 aquele gasto, né, o gasto mínimo para que aos preços P1 e P2 eu consiga atingir o nível de utilidade U, tá? Nesse caso, então, se eu der, né, para o meu consumidor tá, uma renda que seja o valor mínimo, né, necessário para garantir que ele seja capaz de obter o nível de utilidade U, o nível de utilidade que ele vai obter é exatamente o nível de utilidade U. Né? Então a primeira identidade é V de P1 P2 é igual a E dos mesmos P1, P2, perdão, V de P1 P2, né? Calculada com a renda igual a E de P1 P2 e o nível de utilidade U é identicamente igual a U. Tá? E eu posso agora inverter, né? O valor da minha função dispêndio quando os preços são P1 e P2 ao nível de utilidade máximo que o nosso consumidor atingiria aos preços P1, P2 e renda M é identicamente igual a M. Né? Então E de P1, P2, quando a utilidade é igual a V dos mesmos P1, P2, M, é identicamente igual a M. Tá? E a gente também pode traduzir essas identidades, né? Porque esse ponto aqui também tanto representa uma função de demanda marshalliana quanto uma função de demanda hicksiana. E eu vou representar dessa maneira, né? A demanda pelo bem I, né, de P1, P2, aqui podia ser um vetor de preços, né, de uma maneira geral, a demanda do bem I, né, dado o vetor de preços, ao nível de renda, que é aquele que corresponde ao valor mínimo necessário para que esse vetor de preços, o consumidor, atinja o nível de utilidade U, tá? É igual à demanda compensada, né, do bem I ao mesmo vetor de preços e ao mesmo nível de utilidade U. Né? Ou, né, então aqui de fato, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa função de demanda, tá certo? No lugar de M, né, eu substituo M por o quê? Por esse E de P1, P2,U, tá? E eu sei que esse valor é exatamente igual a H de P1, P2,U, tá? Então cheguei a essa identidade aqui, né? E eu posso fazer o contrário, né? Eu posso ver o seguinte, U é exatamente igual a V de P1, P2,M. Então, substituindo U aqui por V de P1, P2,M, né, que é esse daqui, tá? Isso daqui vai ser igual a X de P1, P2,M, que é o lado direito aqui, tá? Então, são essas identidades, a gente havia explorado essas identidades, né, nos vídeos sobre função de demanda compensada, tá? Bom, antes de prosseguir exatamente para a função, para o conteúdo dessa aula, eu vou querer rever mais duas coisas, que são as propriedades que a gente derivou para as funções de dispêndio e para a função de utilidade indireta. E essas propriedades, né, são as que nós temos representadas aqui, né? A função de utilidade indireta é homogênea de grau zero, ela é não decrescente em relação à renda, tá? Isso aqui eu vou usar, e de fato, como eu vou supor, tá, ao longo de toda essa sessão,
que o nosso consumidor ele tem preferências localmente não saciadas, então eu vou supor que, então eu vou concluir que ela vai ser crescente em relação à renda, tá? Então quando aumenta a renda, aumenta o valor da função de utilidade indireta, tá? Ela não decrescente em relação aos preços, tá? Ela é quase convexa, isso a gente não vai usar nessa aula, essa propriedade em particular, tá? E é bom a gente ter sempre em mente a identidade de Roy, né? A função de demanda de qualquer um dos bens pode ser obtida fazendo a razão, o negativo da razão entre a derivada parcial da função de utilidade indireta em relação ao preço desse bem, dividido pela derivada parcial da função de utilidade indireta em relação à renda, né? Então, essas daqui são as propriedades da função de utilidade indireta que a gente já havia visto. E com relação à função de dispêndio, né, nós havíamos visto essas propriedades, né? Ela é não decrescente em relação aos preços, né? Ela é crescente em relação à utilidade, a gente vai usar essa propriedade, né? Ela é homogênea de grau 1 em relação aos preços, ela é côncava em relação aos preços, tá? E a gente também vai usar, tá? Talvez com ênfase aqui, né? O lema de Shepard, né? Se eu faço a derivada parcial da função dispêndio em relação a cada um dos preços, tá? Eu vou obter, ao preço de um determinado bem, eu vou obter exatamente, né, a demanda compensada desse bem, né? Eu já havia cometido esse erro na aula passada, acabei não corrigindo, né? Aqui ao lugar de P1 aqui devia estar PI, né? Tá? Então, se eu derivo a função de dispêndio em relação ao preço de um bem I qualquer, né, eu vou achar a demanda compensada desse bem. Pois bem, então agora nós estamos em condições de falar, né, de medidas de variação de bem-estar, tá? Essas medidas que eu vou definir aqui, elas podem ser aplicadas sempre que eu tenho mudanças em um ou mais parâmetros, dos parâmetros que definem a restrição orçamentária do nosso consumidor, tá? As medidas, né, que eu vou trabalhar aqui, né, são as medidas de variação compensatória, né, chamada variação compensatória, variação equivalente e uma medida que a gente vai chamar de excedente do consumidor, que de fato pode ser pensada como uma medida aproximada, tá, aos dois conceitos de variação compensatória e variação equivalente, tá? Então vamos começar a definir essas medidas, tá? Eu sempre vou definir essas medidas, tá, associadas a uma mudança de parâmetros, né? Os preços, aqui eu estou sempre exemplificando no caso de dois bens, mas é trivialmente, né, extensível, né, o que eu vou dizer aqui para o caso de três ou mais bens, tá? Então, dois bens aqui é só para facilitar a notação. Então, em todas as medidas, como eu estava falando, em todas as medidas de variação de bem-estar do consumidor, tá? Eu vou defini-las associadas a uma mudança, né? E nos parâmetros que definem a linha de restrição orçamentária desse consumidor, né? Então, aqui no nosso caso de dois bens, eu vou mudar os preços P1 e P2 e a renda M de P10, P20, M0, tá? Para um valor final de P11, P21, M1. Tá? Então o superescrito 1 aqui indica situação final, o superescrito 0 aqui indica situação inicial. Né? E a variação compensatória, né, na renda do consumidor associada a essa mudança, tá? Eu quero que seja uma medida de bem-estar social, né, de ganho de bem-estar do nosso consumidor com essa mudança. Tá? Então eu vou definir essa variação compensatória como, tá? Sendo qual que é a redução que eu tenho que fazer nessa renda M1, na renda final do nosso consumidor, para que após essa redução o nosso consumidor fique tão bem quanto ele estava na situação inicial, né? Então, se a variação compensatória for positiva, isso significa que efetivamente eu tenho que fazer uma redução positiva na renda do meu consumidor, né? O que significa que para devolver o meu consumidor para o mesmo nível de bem-estar que ele estava na situação inicial, eu preciso reduzir a renda dele, né? Então, se eu estou em uma situação que é tal que, para que eu fique tão bem quanto eu estava antes, eu preciso reduzir minha renda, quer dizer que a situação que eu estou agora, né, sem a redução na renda, é melhor do que a situação anterior. Né? Então a variação compensatória vai ser positiva se houve ganho de bem-estar do nosso consumidor. Né?
e se a minha variação compensatória for negativa, isso significa que na minha situação final, né, para que eu fique tão bem quanto eu estava na situação inicial, eu preciso reduzir um valor negativo de M1, né? Ou seja, tirar um negativo, quer dizer, acrescentar algo a M1, né? Então eu preciso aumentar minha renda para voltar a estar tão bem quanto eu estava na situação inicial. Se é necessário que a partir da situação final você aumente minha renda para me devolver ao nível de bem-estar inicial, isso significa que na situação final eu estou pior do que estava na situação inicial, né? E portanto uma variação compensatória negativa significa perda de bem-estar. E o termo variação compensatória, né, vem da ideia de que é uma compensação, né? Então a gente usa o termo variação compensatória, seria a variação na renda necessária para compensar a variação de bem-estar decorrente da mudança, né, dos parâmetros da nossa restrição orçamentária de uma situação inicial para uma situação final. Tá? A gente define ela como a compensação em termos de quanto eu preciso reduzir a renda para que ela fique com um sinal adequado, né? Para que ela seja positiva quando há ganho de bem-estar, ela seja negativa quando há perda de bem-estar. Então vamos definir agora a variação compensatória, né? Usando, tá, as funções que a gente já conhece. Tá? Então a definição mais direta, né, se dá usando a nossa função de utilidade indireta. Né? Então, o que eu escrevi aqui? Ó? A variação compensatória, ela é quanto eu tenho que tirar o VC aqui, né? Quanto eu estou tirando da minha renda final, né? Quanto eu preciso reduzir a minha renda final, para que aos preços finais eu atinja um nível de utilidade, né, que era o nível de utilidade que eu atingia na situação inicial. Tá? Então, eu posso dizer, olha, a variação compensatória é o valor, né, VC, que resolve essa equação. Né? V de P11, P21, M1 menos VC é igual a V de P10, P20, M0. A gente pode traduzir também, né, essa medida em termos de função de dispêndio. E para isso a gente pode usar, tá, uma identidade que a gente havia definido, né, que se eu calculo o valor da minha função de dispêndio, né, atribuindo uma utilidade dada pela... se eu calculo o valor da minha função de dispêndio a um determinado vetor de preços, né, e o nível de utilidade, que é a utilidade máxima que eu atinjo a esse determinado vetor de preços, dado uma determinada renda, tá? O valor dessa função de dispêndio vai ser exatamente a determinada renda. Né? No nosso caso aqui, eu poderia reescrever aqui a nossa função, eu vou aplicar, tá, dos dois lados a seguinte transformação. Notem que isso aqui é um nível de utilidade, né, um determinado nível de utilidade, isso aqui também é um determinado nível de utilidade. Tá? Então, dos dois lados eu vou aplicar a função dispêndio, tá, calculada aos preços P1 e P2. Então, do lado esquerdo eu vou ficar a função dispêndio, né, calculada aos preços finais, tá, P11, tá, e P21. Agora sim, né, o argumento vai ser o lado direito da minha primeira igualdade. Né? Então, deixa eu deixar aqui colchetes. Tá? Então, o argumento vai ser V de P11, P21, M1 menos VC. Né? Isso aqui, então eu apliquei a função dispêndio aqui do lado direito dessa identidade, dessa igualdade, né? Que é uma identidade porque é uma definição. Do lado esquerdo, perdão, né? Troquei aqui as mãos, tá? Agora, quando eu aplico, tá, a mesma função do lado direito, tá? Notem, eu tenho que aplicar a mesma função, né, com os mesmos preços, né? Então aqui vai ter que ser P11, P21, tá? E a mesma utilidade, mas a utilidade que eu tenho V de P11, P21, N menos VC é, por definição, igual a V de P10, P20, M0. Então eu vou colocar aqui V de P10, P20, M0. Agora, aqui, notem que os preços que estão como argumento da minha função de dispêndio
também estão como argumento da minha função de utilidade indireta, que está dentro da função de dispêndio, né? Então, nesse caso, eu posso usar aquela identidade, né? Que E de P, de P 1,P2, V de P1, P2, M é igual a M. O M aqui é M1 menos VC, tá? E o P1, P2 é P11, P21, que é igual, né? Isso que é importante, né? Então, mesmo P11, P21 aqui, mesmo P11, P21 aqui. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui, esse lado direito aqui, é simplesmente M1 menos VC. Por esse lado esquerdo de novo, estou trocando as mãos hoje, né? Do lado direito eu não posso fazer a mesma coisa, né? Por quê? Porque aqui eu tenho P11, P21, tá? E aqui dentro da função V eu tenho P10, P20. Então eu não consigo aplicar a identidade. Então eu vou deixar esse lado direito, né? Do jeito que estava. E de P11, P21, vírgula V de P10, P20, M0, tá? Bom, então agora eu posso, né, resolver essa equação para VC, né, para variação compensatória. Eu vou ter que a variação compensatória é igual a M1 menos E de P11, P21, V de P10, P20, M0. Né? Isso faz sentido, né? A variação compensatória é a diferença entre a minha renda na situação final, tá? E a renda que eu deveria dar ao meu consumidor para que, né? Para que aos preços da situação final, né, ele atingisse o mesmo nível de utilidade que ele atinge na situação inicial, tá? Então eu vou apagar isso que eu rabisquei aqui nesse slide, né? E vou colocar simplesmente apenas, né, esse último resultado aqui, né? Esse último resultado que a gente acabou de derivar, né? A última linha aqui da nossa demonstração, tá? Então eu posso definir também a variação compensatória como sendo a diferença entre M1 menos o valor da disfunção de dispêndio, né, calculado aos preços P1 e P2, e ao nível de utilidade que o nosso consumidor deriva na situação inicial. Bem, se a gente contemplar, tá, um caso em que eu tenha o preço do bem 2, tá? P21 igual a P20, a renda M1 igual a M0, ou seja, entre a situação final e a situação inicial, o preço do bem 2 não muda, a renda não muda. Vamos imaginar isso. E apenas mude o preço do bem 1. Tá? Nesse caso, a gente a gente poderia representar isso para qualquer mudança nos parâmetros da linha de restrição orçamentária, mas o próximo slide está ilustrando como que a variação compensatória poderia ser interpretada graficamente, né, num caso em que eu tenho apenas uma mudança no preço do bem 1. Tá? Então, aqui eu tenho uma situação inicial, tá, onde a linha de restrição orçamentária é essa que está indicada para vocês. Né? Eu tenho P10x1 mais P2x2 igual a M, tá? Essa é a minha linha de restrição orçamentária inicial, e o ponto de tangência, né, o ponto de utilidade máxima do nosso consumidor é esse ponto E0. Tá? Vamos imaginar agora que o nosso consumidor ele tem uma redução, ele se defronte com uma redução no preço do bem 1, ele vai ficar melhor, né? Tá certo? E ele vai para essa nova linha de restrição orçamentária, P11x1 mais P2x2. Né? Então P11 é menor do que P10. Né? Ele vai buscar um novo equilíbrio nessa nova linha de restrição orçamentária. No nosso exemplo aqui, esse novo equilíbrio vai se dar em um ponto como esse aqui, tá? Em uma curva de indiferença mais alta. Nosso consumidor está melhor, né, após, né, a mudança no preço do bem 1 do que estava antes. Né? A variação compensatória ela é, né, quanto é um negativo, né, perdão, ela me indica de quanto eu preciso, não é um negativo não, ela indica de quanto eu preciso reduzir a renda do meu consumidor
para devolvê-lo ao mesmo nível de bem-estar que ele estava na situação inicial, ou seja, para devolvê-lo à mesma curva de indiferença, né? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou deslocar essa linha de restrição orçamentária final, né? Paralelamente, né, indicando que eu estou só reduzindo a renda, até que essa linha de restrição orçamentária volte a tangenciar a curva de indiferença original. Isso vai ocorrer, né, quando essa linha de restrição orçamentária ficar essa aqui, né? Então, nessa linha de restrição orçamentária, eu estou dando para o meu consumidor, ao preço final, tá? O, o nível de renda que seria, tá, o necessário para que ele, aos preços, a esses preços finais, né, obtivesse, tá, o mesmo nível de utilidade que ele tinha, né, no preço original. Tá? Então, aqui esta aqui é a renda do nosso consumidor após a compensação na renda. Né? E a variação compensatória, de fato, é essa distância aqui. Tá? Então, embora essa distância, perdão, a variação compensatória é proporcional à distância entre essas duas linhas retas paralelas. Né? Se eu pegar essa distância medida no eixo vertical, tá? Essa distância vai ser a variação compensatória dividida por P2. Né? Então, essa distância aqui vai ser a variação compensatória dividida por P2. Né? Observem que eu tive aqui uma redução. Opa, desculpem, me movi duas vezes aqui. Eu tive aqui, estou apagando aqui o quadro de vocês também. Eu tive aqui uma redução, né, na renda, tá? Mas a variação compensatória é a redução na renda, né? Então, na verdade, é o negativo da variação na renda necessária para restabelecer o nível de bem-estar. Né? Então, como a variação na renda for negativa, a variação compensatória vai ser positiva. Né? Eu vou inverter o sinal para indicar que, efetivamente, quando o preço baixou, né, de P10, que era essa linha de restrição orçamentária, para P11, que é essa linha de restrição orçamentária, o meu consumidor ficou melhor. Né? Ele veio dessa curva de indiferença para essa curva de indiferença azul mais elevada. Né? Okay? Então, isso aqui seria a interpretação gráfica da nossa variação compensatória. Vamos definir agora a nossa outra medida, né, de variação de bem-estar de um consumidor, que é a medida de variação equivalente. Tá? Então, novamente, né, eu estou aqui assumindo, tá, uma situação, né, em que eu saio de parâmetros que definem a minha restrição orçamentária P10, P20, M0, e vou, né, para uma situação final em que esses parâmetros mudam para P11, P21, M1. Tá? A variação equivalente associada a essa mudança, tá, ela me diz o seguinte: caso essa mudança não ocorresse, tá, caso eu não saísse de P10, P20, M0 para P11, P21, M1, tá, de quanto deveria variar M0 para que fosse obtido o mesmo ganho de bem-estar, tá, que seria obtido na mudança de P10, P20, M0 para P11, P21, M1. Né? Ou seja, quando os parâmetros mudam de P10, P20, M0 para P11, P21, M1, tá certo? O ganho de bem-estar do nosso consumidor é equivalente ao que ele obteria quando os parâmetros permanecessem constantes em P10, P20, mas a renda subisse de M0 mais a variação equivalente. Né? Então, é um contrafactual. Né? Houve a mudança, eu posso me perguntar, se não houvesse a mudança, que variação na renda geraria um ganho ou perda equivalente ao gerado por essa mudança? Né? Daí o termo variação equivalente. Tá? Novamente, da forma que é definida essa variação equivalente, ela vai ter sinal positivo quando eu tenho ganho de bem-estar e vai ter sinal negativo quando eu tenho perda de bem-estar. Tá? Como que a gente pode usar agora as nossas funções, né, de dispêndio e de demanda compensada para definir, né, funcionalmente a variação equivalente. Tá? Então eu vou usar literalmente a definição, né, de quanto eu preciso acrescentar, tá, ao valor, à renda M0, tá, para que aos preços iniciais P10, P20 eu obtenha o mesmo nível de utilidade que eu obteria, né, na situação final P11, P21,
M1. Tá? Então, aqui a definição da nossa variação equivalente, tá? Em termos da nossa função de utilidade indireta. Né? A gente pode defini-la em termos da função de dispêndio, tá? E o exercício é totalmente similar ao que a gente já fez anteriormente, tá? Então eu vou fazer bem rapidinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar dos dois lados dessa igualdade aqui, né? A função de dispêndio agora aos preços P10, P20. Então, do lado esquerdo eu vou ficar com E de P10, P20, V de P10, P20, M0, mais a variação equivalente, é igual, né? Aplicar a mesma transformação do lado esquerdo, né? Ou seja, aplicar E de P10, P20, mas mantendo V de P11, P21, M1. Ok? Bom, então do lado esquerdo, né, eu posso usar, né, a identidade que E de P1, P2, V de P1, P2, M é identicamente igual a M, o que vai resultar aqui, né, na nossa equação, que E de P10, P20, V de P10, P20, M0 mais VE é igual a M0 mais VE. M0 mais a variação equivalente, né? É igual M0 mais VE, portanto vai ser igual ao lado direito. O lado direito eu não posso fazer, né, a simplificação, porque como argumento da função E eu tenho P10, P20, como argumento da função V, né, eu tenho P11, P21, né? Ok? Então eu vou ter aqui do lado direito simplesmente o que eu já tinha, né? E de P10, P20, V de P11, P21, M1. Só resolvendo para a variação equivalente vai ficar E de P10, ou seja, o valor da função dispêndio calculado aos preços iniciais, mais o nível de utilidade final, V de P11, P21, M, isso menos, tá, a minha renda inicial, né? Tá? Então aqui é quanto eu tenho que dar para o meu consumidor para que aos preços iniciais ele atinja o nível de utilidade final, né? Quando eu subtraio, né, a renda inicial, eu estou dizendo quanto eu tenho que dar em acréscimo à renda inicial para que aos preços iniciais ele atinja o nível de utilidade final. Tá? E esse daqui então vai ser a nossa definição de variação compensatória usando a função de dispêndio. Vou limpar aqui e colocar só a nossa definição, né, de variação compensatória. Tá? A gente também pode observar graficamente, né, como se a gente poderia derivar a variação equivalente, perdão, né? Eu falei compensatória agora há pouco, variação equivalente. A gente pode também derivar graficamente, então, como a gente chega à variação equivalente, tá? E uma ilustração aqui, de novo, eu vou supor que apenas há uma redução no preço do bem 1, de P10 para P11, né? O meu consumidor, né, se feita essa variação no preço do bem 1, né, ele iria para um nível de renda, um nível de utilidade mais elevado, tá? Então ele tem um ganho de bem-estar. E a minha pergunta a pergunta para a gente calcular a variação compensatória é a seguinte: se os preços não tivessem mudado, né? Nem a renda, né? Ou seja, se eu tivesse nessa linha de restrição orçamentária inicial, tá? Que acréscimo de renda seria suficiente para fazer com que eu atingisse o nível de bem-estar final, ou seja, a curva de indiferença mais elevada, né? Essa curva de indiferença passando pelo meu equilíbrio final. Então eu preciso de uma renda, né, que provoque um deslocamento sobre a minha linha de restrição orçamentária, um deslocamento em paralelo da minha linha de restrição orçamentária, até que essa linha de restrição orçamentária venha a tangenciar a curva de indiferença do meu equilíbrio final. Aqui, né? Aqui teve eu simplesmente então desloquei em paralelo a linha de restrição orçamentária inicial, né,
para a direita e para cima, até que ela passasse a tangenciar a minha curva de indiferença final. Tá? O nível de renda associado a essa linha de restrição orçamentária final é exatamente, né, aqui a minha variação equivalente. Né? A medida da minha variação equivalente, né, é proporcional à distância entre essas duas linhas de restrição orçamentária. Se eu estiver medindo essa distância no eixo vertical, tá? A variação equivalente é simplesmente essa distância dividida pelo preço do bem 2. Né? Essa distância aqui agora, tá? Ela vai ter o mesmo sinal que essa variação, né? Porque a variação equivalente é de quanto eu tenho que variar da situação inicial, da minha renda da situação inicial para a situação final. Tá? Então, essa distância aqui é a variação equivalente dividida pelo preço do bem 2. Apenas para deixar mais clara a diferença entre variação compensatória e variação equivalente, talvez seja interessante representar no mesmo gráfico, né, a representação da variação compensatória equivalente associada à mesma mudança de preço. Tá? Então eu fiz aqui um gráfico que eu estou supondo que a situação inicial seja aqui a linha em cinza, tá? O preço do bem 1 inicial, só estou mudando o preço do bem 1 aqui. Então o preço do bem 1 inicial gere a linha de restrição orçamentária em cinza e o preço do bem 1 final gera a linha de restrição orçamentária em azul. Né? E o que é a variação compensatória? A variação compensatória me diz quanto eu preciso tirar de renda do meu consumidor para que aos preços finais, ou seja, garantindo para que, sendo a inclinação da minha linha de restrição orçamentária a inclinação da linha em azul, eu volte ao nível de bem-estar inicial, ou seja, a curva de indiferença, né, que tangencia a linha em cinza. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa linha em azul, tá? Eu vou copiá-la e vou deslocá-la, né, até que ela, tá, tangencie exatamente, tá, a minha curva de indiferença que tangenciava também a minha linha de restrição orçamentária inicial em cinza. Né? Só vou importar aqui para ficar. Então aqui há essa variação, tá? Após essa compensação na renda do consumidor, né? Para que aos preços finais o nosso consumidor vai atingir a mesma curva de indiferença, tá? Em um equilíbrio diferente do equilíbrio original, né? O equilíbrio dele agora vai ser um ponto mais ou menos como esse aqui, né? Mas ele está sobre a mesma curva de indiferença em vermelho, que era a curva de indiferença inicial dele, então está com o mesmo nível de bem-estar. Né? Essa diferença aqui, embora a renda tenha diminuído, né, a diferença é o valor da redução na renda, então vai ser dado nesse montante aqui, né, é a variação compensatória, tá? Medida em unidades do preço do bem 2. Né? Então é a variação compensatória dividida pelo preço do bem 2. O que é a variação equivalente? A variação equivalente, tá? Ela me diz de quanto eu preciso deslocar essa linha de restrição orçamentária em cinza, tá, para a direita, né? Para que o meu consumidor atinja o nível de bem-estar, tá, que ele tem na situação final, nesse equilíbrio E1 aqui. Então eu vou pegar a linha de restrição orçamentária em cinza, né, que corresponde aos preços iniciais, tá? Vou copiá-la e vou deslocá-la, né, para que ela tangencie a nossa linha de restrição orçamentária, na nossa curva de indiferença, que o nosso consumidor atinge na situação final. Aqui, né? Ok? Ele vai atingir, evidentemente, Deixa eu só... Acho que tem que deslocar um pouquinho mais para... Assim, né? Só para ficar mais claramente tangente aqui, né? Aqui, então, eu vou ter sobre essa nova linha de restrição orçamentária, né? Que seria após o aumento na renda aos preços iniciais, meu consumidor consumiria ali um ponto como esse aqui, mas esse ponto está sobre a curva de indiferença inicial, né? A curva de indiferença que tangenciava, inicial não, a curva de indiferença que tangenciava a linha de restrição orçamentária final dele, né? Essa variação aqui é a variação equivalente. A variação equivalente vem aqui até aqui, né?
tá? É a variação equivalente, só que ela está medida em unidades do bem 2, né? Então ela é a variação equivalente dividido pelo preço do bem 2, tá? Então são duas medidas diferentes, né? E elas podem ser diferentes quantitativamente, como a gente vai ver brevemente. Bem, e as variações compensatória e equivalente têm uma interpretação gráfica relacionada às curvas de demanda compensada, mas para entender essa interpretação gráfica, primeiramente a gente precisa fazer um pouquinho de manipulação algébrica, né? Então vamos imaginar, tá? E é nesse caso que se aplica, que apenas o preço de um dos bens vai variar, tá? Entre a situação final e a situação inicial, né? Então naquela nossa notação eu tenho M0 igual a M1, tá? A renda não se altera, né? Igual a M. Então uma renda constante igual a M. Eu tenho o preço do bem 2 também na situação inicial, é igual ao preço do bem 2 na situação final, P21, igual a simplesmente um P2, né? E o preço do bem 1 que eu estou imaginando que ele vai efetivamente se alterar, né? De um preço inicial P10 para um preço final P11, ok? Vamos, para simplificar a notação, tá? Eu vou chamar de U0, tá? O valor da utilidade, a utilidade que o nosso consumidor adquire na situação inicial, né? Ou seja, o preço P1 é o valor da função de utilidade indireta, ao preço P10 e o preço P2 do bem 2, né? E a renda M do bem M, né? E eu vou chamar de U1, né? A utilidade final, tá? O valor da minha função de utilidade indireta calculada, né, ao preço final do bem 1, o preço do bem 2, né, eu estou mantendo constante, a renda eu também estou mantendo constante. Né. Observem que com essa notação eu vou ter, usando a identidade, né, a seguinte identidade, né, a gente pode usar a seguinte identidade para observar o seguinte, né, que o valor da minha função de dispêndio, né, calculado ao meu preço inicial, P10, P2, né? E o nível de utilidade inicial, esse valor é identicamente igual a M, né? Mas isso também é igual ao valor da minha função de dispêndio, ao preço final calculado ao nível de utilidade final, né? Deixa eu só colocar para usar a nossa simplificação, né? Então, esse carinha aqui, né, é a minha utilidade inicial que eu estava chamando de U0, né? Então, esse daqui é o valor da minha função de dispêndio calculado. Bom, para que as notas fiquem mais claras, eu vou colocar U0 primeiro aqui. Então, o valor da minha função de dispêndio calculado no nível de utilidade inicial, U0, é igual, né, por definição, ao valor da minha função de dispêndio calculado, tá? ao preço inicial também, né? Calculada quando a utilidade é igual a V de P10, P2,M, que é identicamente igual a M, né? Porque isso aqui é uma identidade, né? A mesma coisa vai valer, né? Quando eu estiver calculando o valor da minha função de dispêndio, né? Ao preço final, e o nível de utilidade final também, tá? Que é simplesmente o valor da minha função de dispêndio calculado ao preço final, quando a utilidade é a utilidade obtida ao preço final, que também é identicamente igual a M. Né? O interessante aqui, né, é que dessas duas equações, né, eu derivo que o valor da minha função de dispêndio calculada em P10, P2,U0, né? Ou seja, o valor da minha função de dispêndio calculada aos preços iniciais e nível de utilidade inicial, tá? É igual ao valor da minha função de dispêndio calculada aos preços finais, aqui só tem o preço do bem 1 final, né? E nível de utilidade final. Isso só vale, né, porque efetivamente eu estou supondo que
entre a situação inicial e a situação final, não houve alteração da renda. Tá? E eu vou usar isso simplesmente para aplicar a nossa definição de variação compensatória. Então, o que era a variação compensatória? Né? A variação compensatória, a gente definiu, né, como, entre outras alternativas, né, podia ser a renda final menos, né, quanto eu precisaria dar ao meu consumidor para que, ao preço final, ele obtivesse, né, o nível de utilidade inicial. Tá? E o que eu vou fazer aqui, né, a renda final, ela é só uma, né, eu só tenho o M0 e o M1 são iguais, né, então eu posso tirar esse carinha aqui, né, e eu vou usar essa igualdade que eu acabei de chegar aqui, tá certo? Lembrando que essas duas expressões aqui são iguais a m, né? Então tudo isso aqui é igual a m, né? Então eu vou substituir o m aqui, tá? Por essa expressão, a função de dispêndio. Então isso aqui é igual ao valor da função de dispêndio calculada em P10, P2, U0, fiz a substituição, né? Menos o valor da função de dispêndio calculada, né, em P1, P2, U0, tá? Que é o segundo termo aqui. Tá? Bom, agora vamos nos lembrar, né, do lema de Shepard. O que dizia o lema de Shepard? Né? Que a derivada da função de dispêndio, tá? Calculada em P1, P2 e U, em particularmente o zero, né, tá, em qualquer nível de utilidade, né, em relação a qualquer um dos preços, por exemplo, em relação a P1, é igual à demanda compensada do bem 1. Então, o que vai acontecer se eu fizer a integral entre o meu preço final, P1 e P10, né, da função de demanda compensada do bem 1, de H1, P1, P2, U0, dP1. Estou integrando em relação a P1. Né? Bom, o que eu posso fazer, o que vocês sabem que a gente faz, né, a gente calcula, tá, a antiderivada, né, ou seja, a integral não definida desse termo aqui, tá? Mas a antiderivada, como a derivada da função de dispêndio é igual a H1, né? Então a integral não definida de H1 é a função de dispêndio, né? Então eu vou calcular a função de dispêndio de P1, P2, U0, entre os valores de P1 igual a P11 e P1 igual a P10, né? Ou seja, o que eu vou calcular é a diferença entre a minha função de dispêndio calculada quando o meu preço é P10, o preço do P1 é P10, e a função de dispêndio calculada quando o preço do bem 1 é P11. Mas isso aqui, o que é? A gente viu aqui em cima, né? É a nossa variação compensatória. Tá? Por que eu falei isso? Né? O que é essa integral aqui? Essa integral é a área, né? Então se eu desenhar aqui, vou desenhar aqui a quantidade do bem 1, aqui o preço, tá? E eu vou fazer o gráfico da minha função de demanda compensada até quando o preço do bem 2 é mantido constante em P2, a utilidade do nosso consumidor é mantida constante em U0, tá? E o preço do bem 1 está variando, né? Então eu vou ter uma área como essa aqui, tá?
a integral, né, vamos supor que o P10 seja aqui uma situação que nem aquela que teve um ganho aquela que a gente ilustrou, né, usando o diagrama x1 versus x2, né? Então vamos supor que a variação de P10 para P1 seja essa aqui, tá? Então o que eu tenho? Eu vou integrar entre P1 e P10, tá? A função H1 x1 igual a H1, né? De P1, P2, perdão, o zero, né? Ok? Então, essa integral, lembre que os eixos estão invertidos aqui, né? É a área abaixo da curva que eu estou integrando em relação ao eixo da variável que eu estou usando para integrar, né? E no caso, a variável aqui é P1, tá? Então, é a área entre essa curva de demanda compensada e o eixo vertical, né? Isso aqui, tá? É essa integral aqui, que é a nossa variação compensatória. Então, a variação compensatória pode ser pensada como uma área, tá? Definida pela nossa curva de demanda compensada, tá? E eu vou fazer o mesmo exercício agora para ver pela curva de demanda compensada entre, né, os preços finais e iniciais. Tá? Notem que nessa definição aqui eu estou integrando do preço final até o preço inicial, né? Ok? Então, o integral superior é o preço inicial, o integrando, o valor inferior do integrando é o preço final, né? E ela é integral da curva de demanda compensada, né, associada ao nível de utilidade inicial, tá? Agora a gente vai ver que a variação equivalente é a integral de uma curva de demanda compensada, também associada ao nível de utilidade, mas no caso vai ser o nível de utilidade final, né? E para ver isso, vamos só abrir um novo slide aqui, tá? Vamos pegar aqui a definição da nossa variação equivalente, né? A nossa variação equivalente era igual, tá? O valor da função de dispêndio calculada ao preço inicial e nível de utilidade final, né, que a gente estava chamando de U aqui, o 1, né, menos a renda inicial, né? Bom, a renda inicial não mudou, não saiu de lugar, né? Então a gente pode apagar esse zero aqui, tá certo? E o que eu vou usar, né, é que a gente sabe que eu vou usar, tá, o resultado de que a renda inicial, tá, ela também é igual a E de P11, P2, U1, né? Então eu vou colocar isso no lugar da renda inicial aqui. Então isso aqui vai ser igual a E de P10, P2, U1, primeiro termo aqui não alterei, né? A renda, que eu vou substituir por E de P11, P2, U1, né? Então eu tenho uma diferença, tá, entre dois valores da função de dispêndio, né, calculados, tá, para os mesmos níveis de P2 e U, né, e apenas variando o nível de P1. Tá? Então essa diferença aqui pode ser expressa como uma integral, né? A integral, tá, de P11 até P10 do valor da minha função de demanda compensada, né, pelo bem 1, que é o preço que variou aqui, né, tá certo? De P1, P2, U1, né, a utilidade mantida constante no nível 1, tá? De P1, ok? Isso aqui vai ser a área, né, de modo análogo ao que a gente fez lá com a variação compensatória, vai ser a área, né, definida, tá? Para colocar o preço no eixo vertical, x1 no eixo horizontal, né? E se essa curva aqui for x1 igual a h1, né, de P1, P2, U1, aqui vou ter a área definida do preço P11
até o preço P10, ou perdão, P10 até o preço P11, né? Vai ser essa área aqui, é a nossa variação equivalente, tá? A diferença entre a variação equivalente e a variação compensatória é que a variação equivalente, tá, é a área definida pela curva de demanda Hicksiana associada ao nível de utilidade final, né? E a variação compensatória, né, é a área definida pela curva de demanda Hicksiana associada ao nível de utilidade inicial, o zero aqui, ok? Deixa eu voltar aqui para os nossos slides, né, que talvez fique mais fácil de ver, né, o que está sendo dito aqui. Aqui nós temos, tá, exatamente as identidades que eu falei, né, a variação, quando eu tenho uma mudança apenas no preço do bem 1, a variação compensatória integral de P11 até P10 de H1 calculada no nível de utilidade, o zero, né, e quando eu tenho e a variação equivalente é a integral calculada entre P11 e P10, né, de H1 calculada ao nível de utilidade, de H1 calculada ao nível de utilidade final 1, né? Essa é a diferença, tá? Bem, para que a gente possa comparar melhor, né, a diferença entre essas duas funções que estão sendo integradas aqui, né, a que está sendo integrada para o cálculo da variação compensatória e a que está sendo integrada para o cálculo da variação equivalente, né, vamos notar, né, enfatizar novamente que na variação compensatória eu integro, né, a função de demanda compensada associada ao nível de utilidade inicial, né, entre os limites inferior P11 e superior P10. E na variação equivalente eu integro a função de demanda compensada, só que agora associada ao nível de utilidade final, entre os limites P11, o limite inferior P1 e o limite superior P10. Né? Para a gente entender o que significa essa diferença, vamos voltar à nossa interpretação gráfica dessas duas curvas, né, de demanda de demanda compensada e da variação compensatória equivalente como áreas definidas por essa curva, tá? Mas dessa vez desenhando simultaneamente a curva de demanda marshalliana, para que a gente tenha uma referência que nos ajude a comparar essas duas curvas, tá? Então é isso que está sendo feito nesse slide aqui, né? Imagine que essa aqui seja a curva de demanda marshalliana do nosso consumidor, a demanda não compensada, né? Então, ao longo dessa curva aqui, o meu consumidor tem uma renda constante M, o preço do bem 2 eu vou assumir sempre constante, e o preço do bem 1 está variando, né? Então, ao longo dessa curva aqui, a utilidade do nosso consumidor varia, né? Em cada um desses pontos eu tenho um diferente nível de utilidade e, portanto, eu posso associar cada diferente nível de utilidade sobre cada ponto dessa curva de demanda marshalliana, eu posso associar, né, diferentes curvas de demanda compensada ou demanda Hicksianas, né? Então, por exemplo, quando o preço é P10, nesse ponto aqui, a utilidade do nosso consumidor vai ser H1, o zero, né, que a gente estava dizendo que era a função de utilidade indireta, calculada ao preço P10, ao preço P2 e a renda M, né? E vamos assumir que a curva de demanda Hicksiana associada, né, a esse preço P10, assumindo quando o preço é P2 e a renda M, né, associado ao nível de utilidade que o nosso consumidor consegue obter ao preço P10, tá? A curva de demanda compensada, vamos assumir que seja essa aqui, tá? A única coisa que eu posso dizer com certeza, né, é que a curva de demanda compensada associada ao nível de utilidade o zero, ou seja, o nível de utilidade que o consumidor atinge quando se defronta com o preço P10, preço P2 e renda M, né? Essa curva cruza a curva de demanda marshalliana, essa curva que ficou mais acinzentada aqui, nesse ponto aqui, tá? Se a demanda pelo bem 1, se o bem 1, né, for um bem normal, tá? Então a gente viu que a curva de demanda compensada deve cruzar a curva de demanda marshalliana de cima para baixo, como está desenhado aqui, né? Se for um bem inferior, ela vai cruzar de baixo para cima, né? E se for um bem que não é nem normal nem inferior, está lá no limite, né, tem elasticidade renda igual a zero, tá? Ela vai coincidir com a curva de demanda marshalliana. Tá? Então, para um bem normal, tipicamente vai acontecer isso, né? Em cada ponto da curva de demanda marshalliana, passa uma curva de demanda Hicksiana que cruza essa curva de demanda marshalliana de cima para baixo, né? A integral da curva de demanda Hicksiana que passa pelo preço inicial sobre a curva de demanda marshalliana, tá? A integral com limite inferior em P1 e superior em P10,
vai dar essa área, né? Tá? E é a nossa variação compensatória. Bom, e se eu desenhar agora a curva de demanda Hicksiana que passa por esse ponto aqui? Esse ponto aqui, né, é o ponto sobre a curva de demanda marshalliana, quando o preço é o preço final. Então, nesse ponto aqui, assumindo o preço P2, é claro, e a renda M, o nosso consumidor vai ter aquela utilidade que a gente estava chamando de U1, né? É a utilidade que ele obtém quando o preço do bem 1 é P11, o preço do bem 2 é P2 e a renda é M, tá? E, então, sobre esse ponto aqui, vai passar uma outra curva de demanda Hicksiana. Eu vou tentar esboçá-la, né, nesse mesmo gráfico, tá? Mas minha mão vai sair meio trêmula. Mas eu vou querer usar esse desenho daqui a pouquinho, né? Então, imagine que isso daqui seja uma curva de demanda Hicksiana, né, associada ao nível de utilidade final, né? Então, nessa curva de demanda seria X1 igual a H1 de P1, P2, U1, né? Não o zero, o nível de utilidade final, né? Onde o U, tá? Vou deixar aqui para ficar bem claro, né? O 1 é V de P11, P2, M, né? E o zero, uzinho zero, é V de P10, P2, M, né? Como no nosso caso aqui, né, P1 é menor do que P0, né, o 1 deve ser menor do que o 0. Né? Perdão, o 1 deve ser maior do que o 0. Né? O preço baixou, nosso consumidor vai ficar com maior nível de bem-estar. Né? Bom, eu desenhei essa curva em azul aqui, tá? Mas também ela está melhor desenhada no nosso gráfico aqui ao lado. Tá? É o mesmo gráfico, a mesma função de demanda marshalliana, né? E eu vou desenhar então a curva de demanda compensada que passa por esse ponto aqui, tá? O desenho ficou bem melhor, né? Então, se eu integrar a área sobre essa curva, né, de fato com a inversão dos eixos à esquerda dessa curva, né, entre os limites P1 e P10, eu vou obter essa área aqui é a variação equivalente, né? Bom, o que acontece, né? Eu desenhei essas duas curvas, eu redesenhei, tentei reproduzir essa curva aqui no gráfico à direita, só para a gente ver que a curva associada ao nível de utilidade U1, né? Tá? Ela está à direita da curva associada ao nível de utilidade U0, né? Quer dizer que a integral, né, a variação equivalente nesse gráfico aqui à direita, ela ficaria algo como essa área que eu vou achurar aqui em cor de laranja, ok? Seria uma área como essa aqui, né? Então eu teria a área em cor de laranja aqui, seria a nossa variação equivalente, né? Que seria a mesma área que eu desenhei, né? Aqui à direita, né? Melhor fazer assim, perdão. Essa área que eu desenhei aqui à direita, né? É só que aqui à esquerda fica mais fácil a gente comparar as duas áreas, né? Por que acontece isso, né? Por que a curva de demanda compensada associada ao nível de utilidade final está à direita da curva de demanda compensada associada ao nível de utilidade inicial, né? Bom, tem duas coisas aqui, né? Eu estou assumindo que o preço do bem 1 caiu, tá? Então eu vou ter maior utilidade, né, final do que inicial, tá? E a outra coisa que gera esse comportamento específico, né, da curva de demanda compensada associada a um nível de utilidade mais elevado está à direita da curva de demanda compensada associada a um nível de utilidade menos elevada, é porque se trata de um bem normal. Tá? Se eu tiver um bem inferior, tá, a gente vai ter um cenário um pouquinho diferente. Eu vou tentar esboçar isso. Fazendo um desenho relativamente livre, né? Que é o desenho que está aqui na parte de baixo desse quadro aqui, tá? Então imaginem, né, que essa curva em cinza seja a nossa curva de demanda marshalliana, né? Ok? E eu tenho um bem inferior, tá? Então o que a gente sabe que a curva de demanda Hicksiana, no caso de um bem inferior, a curva de demanda Hicksiana ela cruza a curva de demanda marshalliana de baixo para cima, né? Quando eu caminho da esquerda para a direita no nosso gráfico, né? Então, a curva de demanda Hicksiana associada ao nível de utilidade o zero, tá? Ela tem que passar por esse ponto aqui, porque esse ponto é o ponto associado ao preço inicial, né? Mas ela vai ser menos inclinada que a minha curva de demanda marshalliana, passando por esse ponto, né? E a minha curva de demanda Hicksiana associada ao nível de utilidade
final o 1, né? Vai ter que passar por esse ponto aqui, porque esse é o ponto sobre a curva de demanda marshalliana associada ao preço P1, né? E também é menos inclinada que a minha curva de demanda marshalliana. Como resultado, nesse caso em que eu estou assumindo que eu tenho um bem inferior, a curva de demanda Hicksiana associada ao preço mais alto, né? A situação na qual o nosso consumidor se defronta com preço mais alto, mantida constante a renda dele, é mais afastada da origem que a curva de demanda Hicksiana, né, associada à utilidade que ele obtém quando o preço é mais baixo, né? Então essa é a diferença. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer, né, com as nossas variações compensatórias e variação equivalente? Bem, a variação compensatória, né, é a área entre os preços, né, à esquerda, né, da curva de demanda associada ao nível de utilidade inicial. É essa curva de demanda, mais afastada da origem. Então, minha variação compensatória vai ser vai ser essa área que eu estou esboçando aqui, né? Não vai ficar muito perfeito, mas vocês têm uma ideia, né? Então, isso aqui seria a minha variação compensatória. E a minha variação equivalente é a área definida, né, pela curva de demanda compensada associada ao nível de utilidade 1, que nesse caso aqui é a curva de demanda compensada, mais aqui à direita, né? Então seria essa área aqui. Então aqui seria a nossa variação equivalente. Então vocês podem ver que claramente nesse caso aqui, né, a variação compensatória é maior que a variação equivalente, né? Quando eu tenho um bem inferior vai acontecer isso, quando eu tenho um bem normal vai acontecer, né, o que a gente havia visto aqui no slide, né, a variação equivalente é maior que a variação compensatória, tá? Então é o que vai ser colocado aqui no próximo slide, né? Se eu tenho bens normais, portanto, né, a minha variação compensatória é maior. Opa, desculpe, eu esbarrei aqui no meu mouse. A minha variação compensatória vai ser menor do que a variação equivalente no caso de bens normais. Ela vai ser maior que a variação equivalente no caso de bens inferiores. E se eu tiver preferências quase lineares, bom, no caso de preferências quase lineares, né, quase lineares no bem 2, o que vai acontecer é que a demanda do bem 1 vai ser insensível em relação à renda, né? A menos que eu tenha a solução de Cantor, mas ignorando esse caso, né? E isso vai fazer com que as curvas de demanda compensada e marshalliana vão coincidir. Então as áreas vão coincidir e eu vou ter variação compensatória e variação equivalentes iguais, tá? Uma outra forma de ver esse efeito graficamente, tá? Que também é interessante porque ilustra uma outra forma de ver graficamente os conceitos de variação compensatória e equivalente, né? Então, nesse gráfico que eu esbocei aqui, né? Ou a gente pode desenvolver a partir desses gráficos que eu esbocei aqui, né? Aqui eu estou em um gráfico, né, em que no eixo horizontal estou medindo o preço do bem 1, no eixo vertical a renda. Eu vou assumir que o preço do bem 1 pode variar livremente, a renda também pode variar, mas aquela renda inicial, né, que o meu consumidor, ele se defronta, a renda pode variar, eu já qualifico isso, né? Eu quero saber qual que é a situação, né, em que meu consumidor ele tem uma renda M barra, tá? E o preço do bem 1, apenas o preço do bem 1, o preço do bem 2 constante, ele cai de P10 para P11, tá? Com o mesmo nível de renda, tá? Então o que eu fiz aqui, eu desenhei uma curva de ISO utilidade indireta, né? Ou seja, uma curva de nível da minha função de utilidade indireta. A gente já viu que uma curva de nível da nossa função de utilidade indireta também pode ser interpretada, né, como o gráfico da nossa função de dispêndio associada a um determinado nível de utilidade, tá? E essa curva em vermelho mais à direita, ela está associada, né, ao nível de utilidade que o nosso consumidor deriva, né, quando o preço do bem 1 é P10 e a renda é M barra, tá? Então, aqui, né, então por isso está aqui essa expressão, né, V de P1, P2 e M barra, tá? É igual ao zero, tá? E talvez eu devesse ter colocado aqui, né, por completude, né, que eu tô aqui o zero, na verdade, né, o zero, desculpem-me, é o valor da minha função de utilidade indireta quando o preço é P10, né? O preço do bem 2 é sempre o mesmo e a renda é M barra, né? E o 1 aqui, né, é o que a gente está usando, mas só para deixar completa a anotação aqui, né? É o valor da minha função de utilidade indireta quando o preço é o preço do bem 1 é P1, o preço do bem 2 é P2 barra e a renda também
M barra, né? Então, essa curva de nível da minha função de utilidade indireta, né? Ou esse gráfico da minha função de dispêndio associada ao nível de utilidade, o zero, ele descreve as combinações de renda e de preço que fazem com que o nosso consumidor tenha o mesmo nível de utilidade que ele tem na situação zero, né? Quando o preço do bem 1 é P1 zero, o preço do bem 2 é aquele preço fixo P2 barra, e a renda é a renda fixa, né? Antes das compensações M barra, tá? E a segunda curva que eu desenhei aqui em cima, né, é a curva associada, tá, ao nível de utilidade que o nosso consumidor atinge quando o preço do bem 1, né, caiu de P10 para P11, né? Então é a curva de combinações entre P1 e N, né, que geram o mesmo nível de utilidade que o nosso consumidor deriva quando o preço é P1, né, o preço do bem 2 constante P2 e a renda constante M barra, tá? Bom, a variação compensatória e a variação equivalente, esses conceitos, eles podem ser interpretados, né, como a distância entre essas duas curvas, né? Então, se eu pegar essa distância aqui, o que é essa distância que eu acabei de marcar aqui, né? Essa distância que eu acabei de marcar é a diferença entre M barra, né, que é a altura desse ponto aqui, menos esse ponto aqui, né? Mas esse ponto aqui, o que é? Bom, isso aqui é o gráfico da minha função de dispêndio, né? Menos E de P1, P2, de P11, né? Porque eu estou calculando esse ponto quando o preço do bem 1 é P11, P11, P2 ao nível de utilidade zero, né? Mas isso aqui, né, era exatamente, né, a definição da nossa variação compensatória. Tá? De fato, aqui eu deveria ter colocado M0, né, mas eu estou supondo que o M está sendo mantido constante em M barra, né, e aqui, aqui seria o P21, né, mas eu estou supondo, né, que P21 é igual a P2 barra, né, e aqui M0 seria igual a M barra. Tá? Por isso que eu omiti, né, esses argumentos. Então eu estou usando exatamente a nossa definição de variação compensatória. E então essa distância, né, que a gente marcou aqui, tá, é a variação compensatória na renda. E essa distância que eu vou marcar agora é a distância vertical entre essas duas curvas também, mas agora na altura do preço inicial. Essa distância aqui é a variação equivalente na renda, né? Porque o que é essa distância? É o valor dessa altura aqui, né? Mas o valor dessa altura é dada por essa função calculada nesse preço, né? Então isso daqui é E de o preço no qual eu estou calculando essa curva aqui superior, né? E de P10, P2 barra, e o nível de utilidade, U1. E eu estou subtraindo, né, a altura desse ponto aqui, que é M barra, menos M barra. Né? Mas isso é exatamente a definição da minha variação equivalente. Né? Aqui é quanto eu preciso dar de renda para o meu consumidor para que aos preços iniciais, aqui só tem o P10 inicial, né, ele possa atingir o mesmo nível de utilidade que ele atingiria na situação final. A diferença entre isso e a renda do consumidor é a variação equivalente. Enquanto aqui em cima, né, essa fórmula para variação compensatória é a renda que meu consumidor recebe na situação final, menos a renda que ele deveria receber para, na situação final, ter o mesmo nível de utilidade que ele tinha na situação inicial. Né? É a definição da nossa variação compensatória. Então, aqui está a nossa variação equivalente. Né? Nesse gráfico aqui, a variação equivalente ela é de fato maior do que a nossa variação compensatória. Tá? E eu posso dizer por que isso está acontecendo? Porque à medida que essas duas curvas que a gente está em vermelho, né, que a gente desenhou aqui, elas se afastam para a direita, tá? Elas também ficam mais afastadas uma da outra. Né? À medida que eu caminho para a direita, a curva superior fica mais alta em relação à curva inferior. Né? Isso quer dizer que a curva superior está crescendo mais depressa que a curva inferior. Tá? Bom, mas o que significa a curva superior está crescendo mais depressa do que a curva inferior? Né? Vamos pegar em um ponto qualquer, vamos pegar, por exemplo, na nossa situação inicial, eu vou traçar uma tangente, tá? A curva
a linha de restrição orçamentária, né? Passando pela questão, uma linha reta tangente à linha de restrição orçamentária, né? Associada ao nível de utilidade inicial, e uma linha reta tangente à linha de restrição. Desculpem, eu acho que eu troquei os termos de novo, né? Então, só para deixar claro, eu vou traçar uma uma linha reta tangente à curva de nível ou ao gráfico da nossa função de dispêndio associado à nossa utilidade inicial, tá? E uma linha reta tangente, tá? Ao gráfico da nossa função de dispêndio associado ao nosso nível de utilidade final, tá? As duas associadas ao mesmo preço, por exemplo, P11. Então vamos ver se eu sou bem sucedido em fazer isso, né? Aqui eu não estou fazendo a linha reta, deixa eu só selecionar a linha reta aqui para ficar pelo menos certinha a minha linha. Não sei se eu vou conseguir fazer uma tangente perfeita aqui. Eu acho que eu consigo sim, porque eu faço assim. Agora só desloco um pouquinho, né, essa reta tangente que eu acabei de desenhar. Um pouquinho para baixo. Assim, né? Tá, então essa daqui seria a primeira tangente, né? E a segunda tangente, né, no gráfico da curva superior, ao mesmo preço, né? Ok, tá? O que são as inclinações dessas duas tangentes, né? Bom, agora eu vou usar o lema de Sheffer, né? A inclinação do gráfico da minha função de dispêndio é a demanda compensada do bem 1 ao preço no qual eu estou medindo essa inclinação, né? Então, o que vai acontecer é que essa inclinação aqui é a demanda compensada do bem 1 ao preço P11, preço do bem 2 P2, né? E o nível de utilidade U0, né? Bem, mas a demanda compensada do bem 1 ao preço P1, o preço P2 e nível de utilidade U0 é igual à demanda marshalliana do bem 1 ao mesmo preço, né? P11, mesmo preço do bem 2. E o nível de renda, né, que é dado pela a renda dele menos a variação compensatória, né? Isso aqui é a definição ou seja, se eu reduzo, né, isso daqui por definição, né? Por quê? Porque eu estou usando a identidade que a função de demanda compensada calculada a um determinado preço do bem 1, aqui no caso P1, né? Um determinado preço do bem 2, P2 barra, tá? E um determinado nível de utilidade, né, é igual, tá, à função de demanda marshalliana calculada aos mesmos preços e ao valor da função de dispêndio, né, que aos mesmos preços gera, tá, o nível de utilidade, aqui o mesmo nível de utilidade U0, né? Mas dessa igualdade aqui, né, que variação compensatória é igual a M menos E de P11, P2, U0, tá? Eu posso isolar aqui, né, o E de P1, o E de P11, P2 e U0, né? E isso vai ser igual ao que? A o M menos a nossa variação compensatória. Então, essa função H1 de P1, P2 e U0 é igual a x1 estrela, né, de P11, P2, M barra menos VC. Que é o que a gente colocou aqui, tá certo? E qual que é a inclinação desse ângulo aqui, né? A inclinação desse ângulo aqui, né? Deixa eu chamar aqui para cima, né? Vai ser igual ao quê?
Isso aqui é igual a demanda compensada do bem 1 aos preços P1, P2 barra, aqui ao nível de renda, ao nível de utilidade 1, né? Tá certo? Mas isso por construção é igual à demanda machadiana do bem 1, aos mesmos preços e a renda M barra. Então, quando eu venho desse ponto para esse ponto aqui, né, o que também é óbvio olhando o gráfico, né, o que está acontecendo? A minha renda está aumentando, né? Então, o que eu devo esperar? Se eu tenho um bem normal, né, x1, tá? x1 de P1, P2, M barra menos VC, uma vez que a variação compensatória é um valor positivo, né, nesse caso o preço diminuiu, eu tenho um ganho de bem-estar, tá? Isso aqui é menor do que x1 estrela de P1 barra, P1, perdão, P2 barra, vírgula M simplesmente, né? Porque M, simplesmente porque M é, desculpe, eu movi aqui a minha transparência, simplesmente porque M aqui eu tenho uma renda maior do que desse lado aqui, tá? E como esses dois valores aqui dão inclinação das minhas curvas, a curva mais acima é mais inclinada que a curva mais abaixo, né? Isso se eu tiver um bem normal, né? Quer dizer, para que essa igualdade prevaleça aqui, né? Que ocorra essa igualdade, isso aqui tem que ser o caso de um bem normal, né? No caso de um bem normal. Então, aqui duas conclusões interessantes, né? A primeira é, a gente pode pensar variação compensatória e variação equivalente como a distância entre as curvas de nível da nossa função de utilidade indireta, né? Ou como a distância de gráficos da nossa função de dispêndio associada a níveis de utilidade diferentes, né? Ao nível de utilidade final, né? E o nível de utilidade inicial, né? Quão mais alta está a nossa curva de nível da nossa função de utilidade indireta associada ao nível de utilidade inicial em comparação ao nível de utilidade final. A variação compensatória vê qual que é essa diferença no vetor de preços iniciais, né? E a variação equivalente vê qual que é essa diferença a variação compensatória vê qual que é essa diferença no vetor de preços finais, né? E a variação equivalente vê qual que é essa diferença no vetor de preços inicial, tá? E a segunda conclusão, né, é que se eu tiver um bem normal, tá? A curva de nível mais elevada ela vai ser mais inclinada, vai crescer mais depressa do que a curva de nível menos elevada, de tal maneira que se o meu preço final estiver à esquerda do preço inicial, eu vou ter variação compensatória e equivalente positivas e a variação equivalente maior que a variação compensatória, né? Se eu trocar, né, se eu trocar os rótulos aqui, o que vai acontecer? A variação equivalente e a variação compensatória vão ser negativas, né? E vai continuar valendo que a variação equivalente é maior que a variação compensatória, né? Só que aqui eu tenho que levar o sinal para fazer essa comparação, né? Em módulo isso não vai continuar valendo, tá? Mas se eu comparar os dois números levando em consideração o sinal, tá? No caso de um bem normal, a variação equivalente é sempre maior que a variação compensatória, tá? Deixa eu tentar ilustrar o que acontece no caso de um bem inferior. Bem, no caso de um bem inferior, o que vai acontecer é que a curva de nível da nossa função de utilidade indireta associada ao nível de utilidade mais elevado, né, ela vai crescer mais devagar do que a curva de nível da nossa função de utilidade associada ao nível de utilidade mais baixo, né? Ou se vocês quiserem, né, o gráfico da nossa função de dispêndio, né, associado ao nível de utilidade mais elevado, né, essa curva aqui por cima, cresce mais devagar do que o gráfico da mesma função associado ao nível de utilidade mais baixo, que no nosso caso era o zero, essa curva aqui por baixo, né? Então o que acontece? Por que acontece isso? Porque ao mesmo preço, por exemplo, se o preço fosse P1, né, a inclinação da nossa curva de nível associada ao nível de utilidade o zero, nesse ponto aqui, ela é uma inclinação, ela é dada pela demanda do bem 1 a um determinado nível de renda, né? E a inclinação dessa curva aqui é dada pela demanda, seria uma renda como essa, M chapéu, né? Tá, ok? E a inclinação dessa curva aqui em cima seria a inclinação dada por uma renda, a inclinação da curva de demanda pelo bem 1 associada a uma renda mais alta M barra. Como é um bem inferior,
a inclinação, a demanda do bem ou a renda mais alta é menor do que a demanda do bem ou a renda mais baixa e, portanto, como a gente sabe que a inclinação das curvas de nível são dadas pela demanda, né, do bem no ponto, né, então eu sei que a curva de cima cresce mais devagar do que a de baixo. O resultado, né, é que a minha variação compensatória, né, que a gente viu que era essa distância aqui, vai ser maior agora do que a minha variação equivalente, que seria dada por essa distância aqui, né? Ou seja, né, só para a gente lembrar, a variação compensatória, né, era a distância entre as duas curvas de nível, né, calculada ao nível do preço final, que também é a variação compensatória. E a minha variação equivalente era a distância entre as duas curvas de nível, né, calculada ao nível de preço inicial, que estaria a minha variação equivalente. Então, esse daqui é o caso de um bem inferior. Então, no caso bem inferior, eu vou ter que a variação compensatória é menor que a variação equivalente, né? Enquanto no caso de um bem normal, né, que é o caso que a gente viu anteriormente, tá? Eu vou até deixar marcado aqui, eu vou passar esse quadro para vocês, né? Nesse caso aqui, a gente viu que a variação compensatória é menor que a variação equivalente, né? Que era o que a gente estava afirmando. Bem, mas agora vamos voltar para os nossos slides, né? E vamos olhar para essa figura aqui, porque essa figura aqui sugere algo interessante, né? A variação compensatória, no caso de um bem normal, né? Se eu calcular a área da variação compensatória, ela é menor do que a área da variação equivalente, né? Mas eu consigo determinar uma área que fica no meio do caminho entre a variação compensatória e equivalente, né? No caso do bem normal, ela vai ser maior ou igual à variação compensatória, menor ou igual à variação equivalente. Se eu tivesse um bem inferior, ela seria maior ou igual à variação equivalente e menor ou igual à variação compensatória. Que área é essa, né? É essa área que eu vou desenhar aqui agora para vocês, tá? Que eu vou também achurar agora para vocês, né? Eu vou escolher aqui uma cor verde, tá? Que é uma cor diferente, né? É essa área aqui, ó, que é a área entre as duas linhas de preço, né? E a curva de demanda marshalliana, né? Tá, ok? Essa área aqui, ela é um meio do caminho, né, entre a variação compensatória e a variação equivalente. Essa área, ela costuma ser chamada de variação no excedente do consumidor. E ela pode ser interpretada, né, tanto como uma aproximação com teto superior, se eu assumir que é um bem normal, né, para a variação compensatória, tá? Ou seja, uma aproximação por cima da variação compensatória, quanto uma aproximação por baixo da variação equivalente, se eu assumir que é um bem normal, né? Se eu identificar que o bem que eu estou vendo a demanda é um bem inferior, ela pode ser pensada como uma área, né, um pouco superior à variação equivalente, um pouco inferior à variação compensatória, né? Qual que é a vantagem dessa área, né? A vantagem dessa área é que em muitos estudos aplicados a gente consegue estimar, né? É difícil, mas a gente consegue tentar, factível em alguns casos, né, estimar a função de demanda de um bem, né? Mas é mais difícil eu estimar as funções de demanda compensada, porque para estimar a função de demanda compensada, em última instância eu preciso conhecer a função de utilidade do nosso consumidor, né? Existem alguns teoremas, né, de equilíbrio geral que de fato, alguns teoremas que não precisa de equilíbrio geral, né, mas alguns teoremas da teoria do consumidor que dizem, ó, se eu tiver todas as funções de demanda e se essas funções de demanda forem compatíveis, né, com o nosso modelo de maximização de utilidade, eu consigo inferir, tá, uma função de utilidade, né, por trás dessas demandas, digamos assim, de uma maneira bem grosseira, tá? Mas de qualquer maneira, segundo esse teorema, né, eu conseguiria estimar a variação compensatória equivalente exatamente, mas eu preciso conhecer todas as demandas do consumidor, né? E muitas vezes o nosso estudo só permite que a gente estime uma função de demanda por um bem. Então eu consigo calcular a área em verde, mas não consigo calcular a variação compensatória e a variação equivalente, né? Então muitas vezes essa medida é usada como uma aproximação, né?
e ela é chamada, né, de variação no excedente do consumidor, né? O excedente no consumidor, vocês devem ter aprendido isso em introdução à economia, né? Só um minutinho que eu fiz alguma coisa. É a área, né, acima da linha de preços, por exemplo, se o preço fosse P1, né, e abaixo da curva de demanda marshalliana, né? Então, se eu calcular o excedente do consumidor, seria essa área aqui, né? Para o preço P1, né? Quando o preço passa de P10 para P1, né, o que eu ganho de excedente do consumidor é essa área aqui, tá? Possivelmente, né? É possível, não sei se é certo, porque às vezes a gente não fala isso, mas é possível que o professor de introdução à economia para vocês tenha dito: ó, o excedente do consumidor é uma medida do ganho do consumidor, né, ao realizar algum tipo de transação. E é possível, né, que ele tenha dito, feito a ressalva, mas essa medida é uma medida aproximada, né? Porque ela não é uma medida que pode ser interpretada facilmente de ganho do consumidor, né? Variação compensatória pode ser, né? A variação compensatória, por exemplo, se eu tenho uma redução, se o meu consumidor vislumbra, nesse nosso exemplo aqui, se o nosso consumidor vislumbra a possibilidade, né, do preço do bem 1 cair de P10 para P11, né? Ele pode dizer o seguinte: olha, estou disposto a abrir mão de parte da minha renda para que essa queda de preço aumente. Qual que é a fração, né, o pedaço da renda dele que ele está disposto a abrir mão? É a variação compensatória, né? Ao contrário, a gente pode pensar o seguinte: se o meu consumidor ele tivesse o direito de que o preço caísse de P10 para P11, tá? Mas por alguma razão eu não estou conseguindo executar essa queda do preço de P10 para P1, eu poderia me perguntar: bom, quanto eu tenho que dar para o meu consumidor para compensar, para deixar ele tão bem quanto ele ficaria caso o preço caísse de P10 para P1, né? Dado que não vai haver essa queda de preço. E a resposta a isso é a variação equivalente. Então, variação compensatória e variação equivalente têm interpretações interessantes e elas são valores monetários, elas são expressas em reais, né? Enquanto a variação no excedente do consumidor, bom, ela vai ser expressa em reais porque essas áreas vão ser expressas em reais, né? Mas ela não tem um significado que tem uma interpretação trivial, né? A melhor interpretação que a gente pode dar para ela é, no caso do bem normal, ela é um teto para o valor da variação compensatória e um piso para o valor da variação equivalente. E no caso do bem inferior, né, ela vai ser um piso para o valor da variação compensatória e um teto para o valor da variação equivalente, tá? Mas o fato é que, por questões práticas, né, muitas vezes as pessoas acabam calculando essa área aqui, né, como uma aproximação, né, para variação, tanto para variação compensatória quanto para variação equivalente. Bem, antes de prosseguir, deixa eu só fazer uma pequena alteração nesse slide aqui, né, que é melhor a gente colocar um delta CS, né, que é a variação no excedente do consumidor, né, a variação na área sob a curva de demanda marshalliana, né? Bom, vamos então agora trabalhar um exemplo, tá? Que é um exemplo que eu vou fazer algumas contas, tá? Partindo de uma função de utilidade, né? De um nível de renda, de preços iniciais e finais, calcular, tá? Variação compensatória, variação equivalente e também essa variação no excedente do consumidor, essa variação da área, né? Sob a curva de demanda marshalliana, de demanda não compensada do bem 1. E o exemplo é esse que está agora na tela de vocês. Eu tenho uma função de utilidade que é x1 elevado a 1/4 vezes x2 elevado a 3/4. É uma função de utilidade Cobb-Douglas, bem comportada, a gente já sabe fazer muita coisa com ela, né? Eu vou assumir que a renda do nosso consumidor é mantida constante igual a 1.000. O preço do bem 2 também é constante igual a 10, mas eu tenho uma variação do preço do bem 1 de 10, né, P10 igual a 10, para P1 igual a 5. Então há uma redução no preço do bem 2. Né? E ele pede, né, para a gente calcular a variação compensatória, a variação equivalente e a variação no excedente do consumidor, né, ou seja, a variação na área sob a curva de demanda não compensada do bem 1. Tá? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, né, encontrar as funções de demanda dos dois bens, tá? A gente já sabe quais são essas funções de demanda, né? A gente sabe que x1 a gente sabe a fórmula da função de demanda Cobb-Douglas, o expoente do bem 1, que é 1/4, dividido pela soma dos expoentes, que é 1, né? Vezes m sobre P1. Né? A demanda do bem 2 é o expoente do bem 2,
dividido pela soma dos expoentes, então 3 quartos, que é o expoente do bem 2 dividido por 1, vezes m sobre P2. Né? E a função de utilidade indireta, né, eu obtenho, né, substituindo na minha função de utilidade, tá, o valor de x1, né, por 1 quarto de m sobre P1 e x2 por 3 quartos de m sobre P2. Né? Então o valor da minha função de utilidade indireta, v de P1, P2, vírgula m, vai ser, no lugar de x1 eu vou colocar então 1 quarto de m sobre P1, né? 1 sobre 4 m sobre P1. O x1 aqui está elevado a 1 quarto, então vou elevar a 1 quarto também, né? E no lugar de x2 eu vou colocar 3 quartos de m sobre P2. O x2 está elevado a 3 quartos, eu vou elevar aqui também a 3 quartos, né? Dá para simplificar um pouco, né? Eu tenho m elevado a 1 quarto vezes m elevado a 3 quartos, que dá m elevado a 1 quarto mais 3 quartos, m elevado a 1, então vou ter m, né? Que vai multiplicar, aqui eu vou ter 1 sobre 4 P1 elevado a 1 quarto, né? E eu vou ter, o m saiu fora aqui, né? Então 3 sobre 4 P2 elevado a 3 quartos. Bom, para achar a função de dispêndio, né, eu igualo a minha função de utilidade indireta a um nível U de utilidade e resolvo ela para M. Né? Eu vou obter a minha função de dispêndio, vai ser E de P1, P2 e M, perdão, e U, né? O nível de utilidade que eu quero obter, tá? O que eu posso fazer, né? Eu faço isso daqui igual a 1, eu já vou apagar isso porque é só um esboço, né? Eu faço essa igualdade, resolvo essa igualdade para m, né? A solução dessa igualdade para m é a nossa função de dispêndio, né? Então a nossa função de dispêndio vai ser simplesmente, né, o u dividido por esses termos aqui, né? Então a minha função de dispêndio vai ser u, né, vezes o inverso desses termos que estão multiplicando m, né? Então u que multiplica 4p1 elevado a 1 quarto. Deixa eu mudar aqui meus. Aqui eu posso fazer simplesmente parênteses, né? Fica 4p1 elevado a 1 quarto vezes 3 quartos de P2, ou 4 terços de P2, perdão, elevado a 3 quartos, né? O que vai acontecer é que o 4 eu posso tirar para fora também nesse caso aqui, né? Aqui eu também posso fazer isso, né? Aqui eu tenho 4 elevado a 1 quarto, 4 elevado a 3 quartos, eu posso deixar aqui simplesmente m sobre 4, né? E aqui a minha expressão vai ficar, deixa eu só deixar mais pura aqui a minha expressão aqui em cima, né? Então é m sobre 4, 1 sobre P1, 1 sobre P1 elevado a 1 quarto, 3 sobre P2 elevado a 3 quartos, né? Então aqui e aqui embaixo também, né? Eu já posso deixar, eu vou ficar com 4u, que multiplica P1 elevado a 1 quarto, P2 sobre 3 elevado a 3 quartos, né? Vamos também calcular o nível de utilidade inicial, né? Simplesmente substituindo o preço inicial, os valores, preço inicial do bem 1, né? E os valores de P2 e M na nossa função de utilidade indireta. Eu vou ter o zero igual a V de P10, P2, vírgula M, que vai ser, né? Então eu vou pegar aqui na nossa função de utilidade indireta, tá? Eu vou ter o m igual a 1000, 1000 sobre 4, 250, né? 250, que multiplica, ou a gente pode fazer,
dizer o seguinte, que é bom, vamos deixar dessa maneira mesmo, que multiplica 1 sobre P1 elevado a 1 quarto, e que multiplica 3 sobre P2. Opa, mas P1, quem que é P1, né? P1 é igual a 10, né? Esqueci de colocar, que é o nível, o P10 é igual a 10, né? Elevado a 1 quarto, que multiplica 3 sobre P2, que também é igual a 10, né? Está aqui em cima, P2 0 e P2 1 é igual a 10, né? Elevado a 3 quartos. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 10 elevado a 1 quarto, 10 elevado a 3 quartos, né? Vai dar 25, que multiplica 1 elevado a 1 quarto é 1, né? Vezes 3 elevado a 3 quartos, apenas isso, né? E a nossa utilidade final, né, vai ser o valor da minha função de utilidade indireta calculada, né, no preço final, né, nos preços finais, mas só o preço do bem 1 variou, né? E na renda final, mas a renda também não variou, né? Que vai ser igual ao que? Bom, de novo, né, 1000 sobre 4, 250, que multiplica, agora ao invés de 1 sobre 10, né, eu vou ter 1 sobre 5 elevado a 1 quarto, e 3 sobre 10 elevado a 3 quartos, né? Então o que eu posso fazer aqui, né, que é 5 vezes 2, o 10 é 5 vezes 2, então fica 5 elevado a 3 quartos, vezes 5 elevado a 1 quarto, eu posso tirar para fora, e para dividir esse 250, eu vou ficar com 250 aqui, tá? 1/5, o 1/5 eu já usei, né? E vou ficar simplesmente com 1 elevado a 1 quarto, desaparece. Aqui eu vou ficar com 3 meios elevado a 3 quartos, né? 3 sobre 2 elevado a 3 quartos, tá? Bem, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para calcular as variações compensatórias equivalentes e também a variação no excedente do consumidor, tá? Vamos começar com a variação compensatória. A variação compensatória, se vocês estão lembrados, né, é a diferença entre a renda final, no nosso caso é igual à renda inicial, que é igual a 1000, né, menos, né, quanto eu preciso dar para o meu consumidor para que aos preços finais, no nosso caso a única coisa que mudou foi o preço do bem 1, né, mas eu vou deixar indicado aqui, né, o nosso consumidor tem o mesmo nível de utilidade que ele teria na situação inicial, né. Então aqui substituindo, né, eu quero a renda final, é 1000, e agora eu preciso calcular essa função de dispêndio, né? Então a gente vai usar aqui a nossa expressão para a função de dispêndio, né? É 4 vezes P1 elevado a 1 quarto vezes P2 sobre 3 elevado a 3 quartos, tá? Então vai ser 4. Agora no lugar de U aqui eu vou colocar o nosso U zero, né? Então vamos ver o que era o nosso zero. O nosso zero era 25 vezes 3 elevado a 3 quartos. Então vou colocar aqui, né? Não preciso colocar entre parênteses, não, né? 4 vezes 25 vezes, era 3 elevado a 3 quartos, né? 3 elevado a 3 quartos. Isso aqui é só o nosso U zero, né? Mas eu preciso completar minha função de dispêndio, né? Minha função de dispêndio é 4 vezes U, isso aqui a gente já colocou, vezes P1 elevado a 1 quarto, né? Vezes P2 elevado a 3 quartos, P2 sobre 3 elevado a 3 quartos, né? Então, quem que é o nosso P1? É o nosso P1 final, né? Então, é vezes 5 elevado a 1 quarto, vezes, agora, P2 sobre 3 elevado a 3 quartos, né? O nosso P2 é igual a 10, né? Então, vezes 10 sobre 3 elevado a 3 quartos, né? Aqui dá para simplificar esse 3 elevado a 3 quartos com esse 3 elevado a 3 quartos, né? Isso aqui é 100. Mas o resto vamos deixar por hora indicado, né? Então vai ser 100, 1000, perdão, né? Menos
100 vezes 5 elevado a um quarto vezes 10 elevado a 3 quartos. Eu vou dar só uma simplificaçãozinha aqui, se vocês me permitirem. Vou colocar sem evidência nessa expressão, né? Que daí fica um pouquinho, talvez, mais enxuta a nossa expressão. Então, né, eu coloco 100, né, em evidência. Então, no lugar de 1000, eu vou colocar 1000 dividido por 100, que é 10. O 100 desaparece, né? Menos 5 elevado a um quarto vezes 10 elevado a 3 quartos. Então, essa é a nossa variação compensatória, né? Já que a gente está em um resultado final, tá? Vou fazer uma conta aqui, né, numérica aproximada. Tá? Evidentemente, vocês vão precisar de uma calculadora para fazer essa conta. 159,104. Ou seja, se depois da redução do preço de P10 para P1, né, de 10 para 5 do bem 1, eu retirar da renda do meu consumidor o valor de R$ 159,10, o meu consumidor vai voltar ao mesmo nível de bem-estar que ele estava antes, né? Como eu não vou retirar isso, a gente pode dizer que ele teve um ganho de R$ 159,10. E a nossa variação equivalente, a gente pode calcular de modo similar, né? Nossa variação equivalente é a diferença entre quanto que eu deveria dar para o meu consumidor para que aos preços finais ele atingisse o nível de utilidade inicial. Desculpem-me, eu falei errado. A variação equivalente é a diferença entre quanto que eu deveria dar para o meu consumidor para que aos preços iniciais ele atingisse, né, o mesmo nível de utilidade final, menos, né, a renda inicial desse consumidor, né? Ou seja, de quanto eu deveria aumentar a renda inicial desse consumidor para que aos preços iniciais ele atingisse o nível de utilidade final, tá? Então aqui eu vou pegar a nossa função de dispêndio e aplicar na nossa utilidade final, né? Então, voltando aqui, a nossa função de dispêndio era 4 vezes o nível de utilidade, vezes P1 elevado a 4, vezes P2 sobre 3 elevado a 3 quartos, tá? Então, o que eu vou ter que fazer, né, é substituir esse U aqui, né, pelo nível de utilidade final, 50 vezes 3 meios elevado a 3 quartos. Então, eu vou colocar aqui 50 vezes 3 meios elevado a 3 quartos, não é isso? 50 vezes 3 meios elevado a 3 quartos. E se eu vou multiplicar, isso aqui é meu nível de utilidade, né? Eu vou multiplicar por 4, então no lugar de 50 eu vou substituir por 200, né? Que é 50 vezes 4. E daí a gente tem que ainda, né, completando, eu tenho que pegar o P1, né, que eu estou avaliando ao meu preço inicial, né, então é 10 elevado ao quarto, vezes P2, que é 10 elevado a 3 quartos, vai dar 10 simplesmente, né, dividido por 3 elevado a 3 quartos, né, então vezes 10 vezes 10 vezes 1/3 elevado a 3 quartos, né? Ou dividido por 3 elevado a 3 quartos.
Então o que vai acontecer, né, é que esse 3 quartos vai cancelar com esse 3 aqui, né? Então só vou ficar com meio elevado a 3 quartos. Então na verdade isso daqui, né, eu tenho subtraído isso aqui, um M0, que é 1000, né? Então isso daqui vai ficar com 2000 sobre 2 elevado a 3 quartos. Menos 1000. Esse valor vai dar, né, arredondando, não é o cálculo exato, né, vai dar aproximadamente 189,207. Né? Então já calculamos a variação compensatória, a variação equivalente, né? Como era uma função Cobb-Douglas, eu tenho bem normal, era de se esperar que a variação equivalente fosse maior do que a variação compensatória, né? Agora vamos calcular, né, qual que é a variação no excedente do consumidor, né? A gente pode chamar isso aqui de delta CS, né? A variação do excedente do consumidor é integral, né, na curva de demanda, tá? Com limite inferior no preço inicial, P11, limite superior no preço final, P10, né, da função de demanda não compensada do bem 1, dP1, né? Então, no nosso caso, vai ser a integral. O P1 é 5, né? O P10 é 10. A nossa função de demanda era M sobre 4P1, mas o nosso M é 1000, né? Portanto, 1000 sobre 4P1. dP1. Bom, mas a integral não definida de 1000 sobre 4P1, né? Vai ser 1000 sobre 4 logaritmo de P1. 1000 sobre 4, a gente pode simplificar, né? 1000 sobre 4 é 250, então vai ser 250 o logaritmo natural de P1, calculado entre 5 e 10, né? Vai ser 250 vezes o logaritmo de 10 menos 250 vezes o logaritmo de 5. O que vai dar o valor aproximado de 173,287. Então estão aqui as respostas que a gente procurava, né? A gente encontrou uma variação compensatória igual a 159,104, arredondando para a terceira casa decimal, né? A gente encontrou uma variação equivalente igual a 189,207. E como era de se esperar, né, eu tenho um bem normal, né, a variação no excedente do consumidor é um valor intermediário, né, entre a variação compensatória e a variação equivalente. Ele vai ser 173,287. Que é um valor maior que a variação compensatória e menor que a variação equivalente, como a gente previa, né? Com isso nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.